Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para falar contigo, para compartilhar com você a palavra do Senhor, sabendo que é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda em meio a tempos de tribulação, em meio a tempos de dificuldade. Então eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, dos versículos 4 a 8. Eu vou ler para você. Diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e coma. Olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa história de Elias, um personagem extremamente conhecido na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, um homem que teve um papel fundamental no culto ao Senhor. E se você conhece um pouquinho dessa história, da história dele, você se lembra, ele lutou contra os profetas de Baal, derrotou todo mundo, acabou com todo mundo, e logo em seguida ele recebe uma sentença de morte. Recebe uma sentença de morte, não aguenta a pressão de ter a sua cabeça pedida. E o que ele faz? Foge. E aí o texto que nós acabamos de ler conta da fuga de Elias por medo de morrer. Por medo de morrer. O que, claro, é algo natural. Então Elias vai-se embora, anda muito tempo, entra numa caverna e fica por lá. Se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte para si, porque a pressão está tão grande. Ele deveria imaginar 1001 formas de como ele poderia ser morto, e você sabe, haviam muitas formas bem terríveis de se matar alguém, e ele chama até mesmo para si a morte. Está completamente desanimado, está depressivo, busca o isolamento total por causa do medo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você esta noite, sobre o medo. É normal termos medo. Sim, é normal. Nessa época que a gente está vivendo, uma época totalmente fora do nosso cotidiano, algo que a gente não conhece, algo que a gente nem entende, a gente fica vendo a situação acontecer pela televisão ou pelos outros meios de comunicação, e uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e a gente fica em meio a tudo perdido, cheios de medo, isolados. Sentir medo é normal. É normal. Faz parte da natureza humana. O medo preserva. Por exemplo, Elias fugiu por medo para preservar a própria vida. Ainda que depois ele tenha ficado tão deprimido com a ideia de que havia uma sentença de morte sobre ele, que ele tenha mesmo pedido a Deus que lhe levasse. Mas o medo é normal. Em tempos como esses que nós vivemos, sentir medo é normal. Todos nós queremos nos preservar, queremos preservar aqueles a quem nós amamos,
nos preocupamos, ligamos para os nossos pais, ligamos para filhos, ligamos para amigos e damos todas as recomendações que nós conhecemos, tudo para preservar a vida. E o medo, ele é normal, ele é natural no ser humano. No entanto, o medo não pode tomar conta da nossa vida, ele não pode ser aquela força que nos impede de viver. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com você um pouco, sobre essa questão. O medo é natural, mas ele pode mesmo nos vencer, nos fazer nos isolarmos e até mesmo querermos a morte? Não deve ser assim. A primeira coisa que eu gostaria de falar contigo, e é uma constatação do texto, você prestou atenção no texto, é uma constatação. Elias teve medo. Medo. Não queria morrer. É natural, é normal. Teve tanto medo que abandonou o seu moço, andou durante muito tempo, parou embaixo de um zimbro, ficou lá e queria morrer. Resultado do medo. O pânico se instalou no seu coração. Já não mais um medo controlado, aquele medo que você tem e consegue mantê-lo a níveis que não lhe paralisam. Elias teve medo e o medo dele foi demais. Passou da conta. Mas o medo é algo natural. O medo é algo que, se nós não tivermos, nós não teremos cuidado em preservar a nossa existência, em preservar a nossa vida. Então, é algo que nós precisamos controlar. Sim. É natural ter medo, mais uma vez eu vou repetir. Nós estamos com medo, a gente tem preocupação de sair na rua, se alguém espirra é capaz de uma meia dúzia caírem duros ao nosso lado, é uma dificuldade. Mas é normal. Você preservar a sua vida, você querer viver, é normal. Aí isso nos leva a pensar numa segunda coisa que eu gostaria de conversar com você. O medo não nos deve paralisar. Sentir medo é natural, é normal, é de quem quer preservar a própria vida. E isso faz parte do ser humano. Deus colocou isso em nós quando nos criou. Agora, o medo, quando ele passa do limite, quando ele extrapola as suas condições naturais, ele passa a nos paralisar. Elias ficou paralisado a ponto de pedir a morte. Aí você não dá sequência na vida, você não consegue ir em frente, você entra num ciclo vicioso de medo após medo, até você entrar em pânico e daqui a pouco você precisa ser medicado para o medo, porque ele, na dose certa, é natural. Quando ele passa da dose, já não faz bem. E Elias chegou nesse estado de perguntar, poxa, eu não sou melhor do que os meus pais para estar vivo. Os pais dele já haviam falecido e ele pede a Deus que também os leve, que também o leve. Esse medo paralisante que faz com que até mesmo as pessoas queiram morrer, as pessoas queiram tirar a própria vida, entrem num ciclo depressivo, esse medo não é normal. Esse medo não é bom. Esse medo faz mal demais. Esse medo, ele não é um medo normal para aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam no Senhor. E aí nós vamos pensar na terceira coisa. Nós já vimos a primeira. O medo é natural. Elias teve medo e isso é normal. Todos nós temos em algum momento medo. Faz parte da vida e faz parte da preservação da vida nós sentirmos medo. Segunda parte, o medo não pode ser demais, ele não pode nos paralisar, ele não nos pode fazer querer parar de viver como aconteceu com Elias.
Mas quando acontece com Elias, acontece algo interessante demais, que também acontece comigo e contigo. Acontece comigo e com você. Deus manda um anjo cuidar dele, ou seja, Deus cuida dele. Elias precisava cumprir uma tarefa, não poderia ficar ali isolado, querendo morrer, pedindo a morte, sem comer, sem beber, sem nada, esperando a morte chegar, como diz uma canção. Não poderia fazer isso. E o Senhor vai o reanimar, manda comida, manda bebida e deixa ele dormir. Manda comida, manda bebida e fala, olha só, se prepara, pois o seu caminho é longo. Você não vai poder ficar aí. Você tem vida para viver. Você tem que seguir em frente. Você tem que continuar com a vida. E é nesse ponto que eu quero chegar. Tudo isso que eu falei era para chegar nesse ponto. Deus cuida de nós em todo o tempo, mesmo quando estamos amedrontados, mesmo em situações totalmente fora do comum, como essa situação do Covid-19. Não sabíamos, não conhecíamos, não tínhamos ideia de como seria viver um tempo como esse, e nem imaginávamos que passaríamos por algo assim. Mas nós temos que ter fé em Deus. A fé e a esperança em Deus nos fazem vencer o medo. A fé e a esperança em Deus nos fazem vencer o medo. Então, se você está em casa, isolado, não tem saído, e isso, por quebrar a nossa rotina demais, de alguma forma afeta o nosso emocional, afeta a gente de maneiras que às vezes a gente não compreende, ficar sozinho, ou sem ver a rua, sem ter contato com aqueles que amamos, com os nossos amigos. Confie em Deus. Não se perca no medo, não se paralise no medo. Tenha certeza que essa situação é passageira, não veio para ficar, assim como a história mostra outras pestes que vieram e passaram. E a humanidade seguiu o seu caminho. Você também precisa seguir o seu caminho, deve estar pronto. Mas para que você siga o seu caminho, é necessário que você creia, que você acredite no cuidado do Senhor. Você precisa ter a certeza e confiar de todo o seu coração que Deus está ao seu lado, cuidando de você em todo o tempo, que mesmo quando você está amedrontado, mesmo quando você está em pânico, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz que, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode lhe fazer mal se o Senhor estiver com você. Mas você precisa confiar nele, você precisa lançar sobre ele os seus temores, as suas ansiedades, as suas dificuldades. Porque senão, se você não confiar em Deus, esse momento que estamos vivendo será terrivelmente pior para você. Está sendo ruim de qualquer forma. Mas quando a gente se perde no medo, entra em pânico, isso passa a ser muito pior, ganha proporções maiores e nós sofremos muito mais. Nós precisamos da fé em Deus. Nós precisamos da fé no Senhor. Nós estamos num período que nós conhecemos, o período litúrgico da Quaresma, e ele nos chama à reflexão. A Quaresma nos chama a pensar, a refletir sobre a nossa pessoa, sobre como temos nos relacionado com Deus, o que é o sacrifício de Cristo para nós, o que é a paixão do Senhor, o que é a ressurreição de Deus, de Cristo, na manhã de Páscoa, tudo isso. E às vezes nós nos dedicamos a tantas outras coisas para encher a nossa mente, principalmente em dias de isolamento. São muitas séries, muitos filmes, muitas coisas, e a gente acaba ocupando a mente com muita coisa e esquece de ocupar a mente com a palavra de Deus, que é que nos sustenta, que é que nos dá fé, que é que nos dá esperança no futuro. Não podemos ser pessimistas, apesar de parecer que o quadro é absurdamente terrível. Há muitos profetas do Apocalipse por aí. Eu confio em Deus.
Espero que você confie também. Confie no Senhor que esse tempo vai passar. Esse tempo veio e irá embora. Tomamos os nossos cuidados, sabemos das precauções que devemos ter, mas se não confiarmos no Senhor, nada disso valerá. Então aproveite esse tempo para você refletir sobre como tem lidado com Deus nesses tempos de crise. Como você tem vivenciado essa experiência diferente ao lado do Senhor, sabendo que Ele está contigo, está cuidando de você em todo o tempo, sabendo que Ele não te abandona, que Ele não te larga, que Ele não te deixa. Eu vou lhe dar um exemplo, vou ler um pedaço do Evangelho de Mateus, que mostra que Jesus também sentiu algo parecido. Está lá em Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Jesus sentiu medo. Jesus não queria morrer. Jesus sabia o plano do Pai, mas Jesus não era suicida, Jesus não pretendia simplesmente morrer. Ele também teve medo. E ele chega a Deus, vai orar, e o texto que nós acabamos de ler corrobora isso, e fala: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu não precise viver essa situação. No entanto, seja feita a tua vontade. Jesus não teve um medo paralisante. Jesus teve um medo natural dos seres humanos, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não teve um medo que o impedisse de seguir em frente com o plano redentivo do Senhor. Não. Ele sentiu-se triste, o texto começa falando: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele teve dificuldade, não queria morrer. Isso é natural. Isso é prova de que Jesus também era 100% homem. Mas ele estava disposto a seguir em frente, apesar desse sofrimento. Imagine você se Jesus desiste. Se Jesus encontra-se paralisado pelo medo e não segue em frente. Nem eu nem você seríamos salvos por ele. Nem eu nem você teríamos motivos para louvá-lo, porque o plano não teria se concretizado. Ele não teria chegado à cruz e dito: está consumado. Jesus seguiu em frente, confiando em Deus, confiando que o Senhor faz sempre o melhor. Siga em frente, confie no Senhor. Não se deixe levar simplesmente pelas aparências ou pelas notícias. Claro, tenha cuidado, siga orientações, tome as suas precauções, mas não deixe o medo se enraizar, pois essa situação vai passar e você precisará viver. Você precisará continuar vivendo. Eu creio em Deus que em pouco tempo tudo começará a caminhar normalmente. E o medo não nos paralisará, porque nós cremos no cuidado do Senhor. Jesus está conosco todos os dias. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O próprio Deus diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará nada para nós. Deus há de cuidar de cada um de nós, mesmo num momento tão difícil e complicado, mesmo nesse momento onde nós não temos uma percepção maior de como a situação de fato é. Em qualquer momento, Deus cuida de nós, assim como cuidou de Elias. Elias temeu a morte, teve medo, fugiu, pediu para morrer. E o que ele recebeu foi cuidado do Senhor. Então, se você tem passado por dias de temor, se você tem passado por dias que tem lhe
tentado enraizar esse medo, lhe paralisar, confie em Deus. Confie em Cristo, pois Ele nos ama. Ele veio ao mundo padecer tudo o que padeceu por amor a mim e a você. Não vai deixar de cuidar de nós num momento como esse. Não vai deixar-nos, não vai nos abandonar, não vai esquecer. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa socorrer. Confie em Deus. Aproveite esse momento para melhorar o seu relacionamento com Deus. Aproveite esse momento para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Não use mal esse tempo. Ver filme é muito legal, as séries de TV são boas de se ver. Ler livros, melhor ainda, mas nada como um tempo para com o Senhor. Nada como um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de conversão do nosso coração a Deus, um tempo de confiar no Senhor. E nós encontramos tudo isso em Sua palavra. Leia e ore. Leia, peça a Deus que fale contigo e ore ao Senhor. Gostaria de agradecer aí aos amigos, tantos amigos aí, pessoal, já te vi aí, Félix, Marcion, Erli, tanta gente apareceu aí, saudade de vocês. É bom tê-los, a internet proporciona isso, né? É bom tê-los aí. Que Deus abençoe vocês, a todos, que o Senhor cuide de cada um, que o medo não seja algo que lhe paralise, mas que você tenha confiança, que ele sirva para lhe apontar que Deus é quem lhe guarda, é quem cuida de você em todo o tempo, ok? Vou fazer uma oração agora para a gente encerrar. Chutei o negócio. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos porque temos a certeza absoluta que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em momentos difíceis como esse, em momentos em que nós tememos pela nossa vida e pela vida daqueles a quem nós amamos, não temos dúvidas de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Continua, Senhor Deus, tranquilizando os corações. Não permita, Senhor Deus, o pânico desenfreado. Não permita, Senhor Deus, que as pessoas deixem de viver devido ao medo. Que elas, pelo contrário, cultivem em seus corações a fé e a esperança. Que elas se aproximem de Ti neste momento de calamidade. Que elas saibam que há um Deus no céu que se preocupa conosco. Então, Senhor Deus, abençoa todos aqueles que ouviram e ouvirão essa mensagem. Que essa palavra venha frutificar em seus corações. E que o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, esteja transformando medo em esperança, transformando isolamento em comunhão contigo, transformando tristeza em alegria no teu cuidado, alegria na certeza de que o Senhor tem estado conosco. Abençoe os teus filhos, onde quer que se encontrem neste momento. Essa oração que te fazemos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, nós estamos chegando ao fim. Oi, Andréia, tudo bem? Um abraço para o Itaci. Tanta gente aí. Edivânia. Oi, Vânia. Fala, Giovanni, beleza? Meu farmacêutico preferido. Deus abençoe vocês. É bom ter estado com vocês aqui durante esse tempo. O desejo do meu coração é que o Senhor lhes fortaleça, que nesse momento você tenha coragem de seguir em frente, coragem de viver. Mas você só terá isso se você confiar em Deus, se você tiver fé em Jesus Cristo. Sem isso, você vai abrir a televisão e vai chorar. Você vai abrir o celular, vai ler as notícias e vai se isolar cada vez mais. Você acabará ficando doente, mesmo sem pegar o Covid-19. Então, que Deus te abençoe. Oi, Aninha, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que você entenda essa palavra, que ela
encontre guarida em seu coração e que você siga em frente, confiando no Senhor. Deus te abençoe. Estou concluindo aqui a nossa live. Fala, Léo. Deus te abençoe. Viu Irã também por aí? Fala, Irã. Beleza? Deus te abençoe. Um abraço para todos e que Deus continue com vocês. Domingo nós teremos novamente outra live no horário de culto, às 19 horas. Deus te abençoe.